Eu chamo isso de conversa, não de palestra, porque esse assunto é tão vasto e tão amplo que todos nós temos alguma opinião ou conhecimento a respeito do assunto. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não conhece tudo. E dessa forma, então, nós vamos conversar sobre ética e ciência no yoga. Para a gente começar a fazer uma ideia preliminar do yoga, ou a yoga, como quiserem, eu vou me reportar ao livro de Annie Besant, Introdução ao Yoga. É um livro simples e ela faz logo nas primeiras páginas uma consideração muito interessante. Ela fala que o trabalho do yoga é que nem o do horticultor. Quando o horticultor separa as más sementes das boas sementes para frutificar o solo, ele está abreviando o processo de seleção. Porque se ele jogasse todas as sementes juntas, demoraria muito tempo para os bons frutos absorverem os maus frutos. Então ela fala que ao separar as sementes, ele está favorecendo o processo de frutificação. Ela fala que yoga é a mesma coisa. É a aplicação racional das leis que regem o conhecimento humano, a natureza humana, melhor dizendo. Então, a história bíblica de separar o joio do trigo são as bases do yoga. Se nós virmos de uma forma preliminar, por exemplo, a saúde. Uma pessoa, para ter um desenvolvimento ou se aperfeiçoar em vários níveis de sua vida, ela tem que ter saúde. Então, a boa alimentação, os bons hábitos físicos, já é uma preliminar a uma transformação bem construída. O trabalho com as emoções, seja ele feito em qualquer nível, mas o cultivo das boas emoções e dos bons pensamentos é a forma de separar o joio do trigo. Esses preliminares a gente coloca porque nós, de alguma forma, em nossas vidas, nós cultivamos alguma coisa. Se nós chegamos onde chegamos, é porque a gente cultivou bons hábitos, nós frequentamos escolas, nós passamos por treinamentos e hoje nós estamos aptos, preparados, principalmente para o aspecto da sobrevivência. Então, esse cultivo que a gente faz é chamado de uma forma mais ampla, quando nós consideramos o ser humano integral, é chamado de autocultura. A autocultura é o processo de eu desenvolver em mim as coisas boas que eu tenho. Tá? Assim como eu separo o joio do trigo, a autocultura é o cultivo das qualidades que eu tenho e potencialidades. Não vamos chamar de poderes, porque poder é uma palavra ambígua. Muitas pessoas confundem espiritualidade com poder e acham que se forem poderosas elas serão espiritualizadas. Não é verdade. Espiritualidade é uma coisa e espiritualização é outra, é um processo, né? Muita gente compra incenso, cristais e uma série de coisas, e isso é um processo de espiritualização. Espiritualidade é o desenvolvimento do nosso lado espiritual ou transcendental. Então, nessa primeira abordagem, vendo o yoga na sua forma preliminar, a gente entenderia como essa seleção de valores e de hábitos que nós temos, tá certo? Quando a gente considera a humanidade de uma forma geral, a gente vê que existem pessoas que se destacaram em relação à média da humanidade, né? Existem muitos nomes para a gente citar, vamos esquecer Cristo, Buda e outros, que eles fizeram fora de concurso, ao concurso, né? Mas se a gente pegar tantos outros, como por exemplo Einstein, Gandhi, e assim vai, né? Leonardo da Vinci e tantos outros, a gente fala assim, poxa, essas pessoas eram bem superdotadas, né? Elas, como nós, têm o mesmo potencial que nós temos. Na realidade, esse potencial está mais ou menos desenvolvido. Então, quando a gente se compara com Einstein, com a fraca matemática que nós podemos ter em relação a ele, a gente acha que ele era mais inteligente ou que ele era mais dotado. Não. É um processo que a gente chama do vir a ser.
Para a filosofia esotérica, para o esoterismo e para o ocultismo, todos nós temos o mesmo potencial. Só que estamos expressando esse potencial em níveis, em graus diferentes, em estágios diferentes da nossa evolução. Isso é um ponto de vista importante, porque todos nós vamos vir a ser pessoas que terão a mesma expressão que esses seres tão importantes que a gente conhece tiveram ou têm. Muito bem, quando a gente fala do desenvolvimento da natureza superior, o que a gente entende por natureza superior? Seria tão interessante, né, se a gente tivesse um manualzinho sobre como quando a gente compra um aparelho, um eletrônico, qualquer aparelho, a gente vê o manual do proprietário e a gente se debruça ali e aprende todas as funções do aparelho, né? Ora, seria tão interessante se a gente tivesse um manual para o proprietário, né? Como funciona a sua mente, suas emoções, como é que você funciona, etc, etc. Isso que parece uma brincadeira ou utópico existe em alguma forma, né? É onde a gente quer chegar. E aí a gente fica vendo que o conhecimento acadêmico, ele conhece muito bem o lado mais concreto do ser humano, a natureza chamada inferior. Eu não gosto muito dessa divisão de natureza inferior e superior, porque parece que a inferior é menos que a superior. Na realidade, as duas estão entrelaçadas e as duas caminham juntas. Pode-se falar natureza objetiva e subjetiva, ou externa e interna, como quiserem. Então, essa classificação de natureza superior e inferior não significa que a inferior não tem valor. Então, se a gente vê o mundo acadêmico, eles têm um conhecimento bastante desenvolvido sobre a natureza concreta do ser humano. O corpo físico, que é a medicina, agora já estão com a tal discussão das células troncos e em mais 10, 20 anos deverá haver um progresso muito grande na medicina, a ponto que as doenças serão grandemente contornadas, né? Se a gente pegar as partes emocional, mental, nós temos psicologia, psiquiatria e assim vai. Quando a gente se refere, então, à natureza superior, existe já uma lacuna. Quer dizer, onde é que está esse conhecimento? É bem verdade que no Ocidente existem menos centros de excelência de desenvolvimento da natureza superior do que no Oriente. Né? A história do Oriente é milenária, a nossa é bem mais recente. Então, para que não fique uma lacuna, e mesmo quem está nos assistindo pela televisão, é importante dizer o seguinte: existe uma sucessão de sábios, chamada, inclusive, em algumas correntes, de sucessão discipular. Ou seja, geração após geração, durante milhares de anos, não se trata de séculos, no Oriente houveram uma classe de sacerdotes, videntes, sábios, santos e seres que pesquisaram a natureza superior do homem. E eles foram colocando isso nas mais diferentes correntes, com as mais diferentes formas de desenvolvimento dessa natureza. Ou seja, quando a gente fala esotericamente de natureza superior, ou Deus superior, Deus interno, Deus superior, existe uma confusão muito grande no Ocidente sobre esses termos, mas não no Oriente. Então, outra coisa que nós precisamos ter em conta é que em épocas diferentes, em culturas diferentes, e sábios correspondentes a cada uma dessas culturas, trouxeram o mesmo resultado. O que significa isso? Vamos supor que a gente fosse medir a força da gravidade, o G, a força-peso, né? A força da gravidade. No Brasil, ela desse um valor. No Japão, ela desse outro. Na Alemanha, ela desse outro. Como é que a gente poderia construir a ciência? Ciência é uma relação constante entre causa e efeito. Se eu faço um experimento e eu chamo ele de científico, ele precisa ser reproduzido em qualquer lugar do mundo. Se eu chamo de ciência oculta, ou ciência esotérica, ou conhecimento transcendental do ser humano, um sábio na Caxemira não pode falar diferente de um sábio no Japão. É o mesmo processo. Então, para aqueles que não estão familiarizados com isso, existe um saber milenar que trata da natureza superior do homem. Ele pode não ser muito difundido, ou ser difundido no Ocidente de uma forma, às vezes, um pouco imprópria e imprecisa. A gente deve lembrar que o Vivekananda, nos anos 1900 e pouco,
ele teve um trabalho extraordinário, principalmente em Chicago, apresentando o yoga para o mundo ocidental, né? Muito bem, e esses sábios, o que é importante nós considerarmos, que esses sábios falam dessa natureza superior por experiência direta, não por experiência livresca. Então, o lado místico, ele é experimentado de forma individual. Ele pode não ser transferido, porque cada um tem que percorrer esse processo. E como cada um se encontra num nível de evolução, o processo de transformação interno, ele é ligeiramente diferente para uma pessoa em relação a outra. Mas todos eles passam por um caminho muito semelhante. Há de se lembrar as escolas de mistério da antiguidade, que elas eram escolas de formação de pessoas que desenvolviam esses poderes e a sua natureza superior. Existe um ritual chamado teofania, em que Blavatsky comenta muito na doutrina secreta, que era um ritual que as pessoas que eram preparadas nos estágios preliminares das escolas de mistérios, eles eram submetidos a um certo tipo de treinamento até chegar uma hora que, num ritual especial, eles entravam em contato com a sua natureza superior. Alegoricamente, só para vocês saberem, o Abraham Merlin, que é aquele mago, ele fez uma experiência, relata ele, e eu não sei se existe alegoria nessa história, que ele ficou 6 meses numa casa no campo sem ter contato nenhum com o ser humano. Diz ele que a porta dos fundos para o sul e a porta de entrada para o norte. Ele tinha que cobrir a cabeça e ficou durante 6 meses com a cabeça coberta, até que no 6º mês, fazendo uma série de recitações, porque ele era da linha cabalística, um anjo da presença apareceu a ele e revelou todos os mistérios do mundo, da natureza e do ser humano. Esse anjo da presença é o Deus interno ou o Deus superior. Então é um pouco alegórico, mas existem maneiras de a gente chegar a essa nossa essência interna, tá certo? E ela é uma ciência oculta. Ela não é uma coisa mística, atabalhoada, olha, faz assim, pula aqui, pula... Não, existe uma geração de sábios que deixou muito claro o caminho a seguir para a transformação da nossa natureza superior. Muito bom. A yoga é um desses ramos, tá certo? A yoga que a gente vê como Hatha Yoga, que são aquelas asanas e posições, desgraçadamente chegou ao Ocidente como uma ginástica mirabolante. Vinham aqueles yogas que passam a vida inteira fazendo exercícios de flexibilidade, com um controle absurdo do corpo. A gente via fazer aquilo e fala assim, isso é uma ginástica especial, né? Isso é a ponta do iceberg, essa é a ponta do que vem a ser o yoga. O objetivo do yoga é o desenvolvimento dessa natureza superior e a expressão dessa natureza superior em relação à inferior. Porque yoga vem da palavra yuk, em sânscrito, que é canga no boi. O que é a canga no boi? É a forma de eu pegar a força animal do boi a meu serviço. Porque um boi, um cavalo, solto na natureza, ele é uma força envolvida na natureza, relativa à natureza. O sentido da yoga é quando a natureza superior, ela se sobrepõe à natureza inferior. Tá certo? Então vejam, o que acontecia na Índia é que a Hatha Yoga, a Ra é sol e Ta é lua, que é a mesma coisa que o Yin e o Yang do chinês, é o transmutar das energias internas. Mas então a yoga é um caminho para o desenvolvimento da nossa natureza superior, tá certo? Esse processo de a gente expressar a nossa natureza superior chama-se em sânscrito Swabhava, mas a tradução é vir a ser. Então vejam, eu quero lembrar 2 histórias muito familiares a nós. Uma é a história do patinho feio, que as crianças, quando a gente é criança, pelo menos reportando a minha experiência, a gente, quando está até a metade da história, a gente fica tão penalizado com um patinho feio, pretinho, no meio dos patinhos amarelinhos, e depois esse patinho cresce e é um cisne imponente, magnânimo. Então, ou seja, o vir a ser. Todos nós temos uma natureza superior que ela vem a ser por um caminho ou por outro. Paulatinamente ou aceleradamente, nós expressamos essa natureza que, a princípio, parece o patinho feio. Vocês querem ver outro exemplo que todo mundo conhece?
Mas em todas as culturas populares, no cristianismo é a parábola do bom filho a casa torna. O que significa isso? A gente entra no mundo da manifestação, passa por uma evolução e volta consciente ao seio do Pai. Aí, usando o aspecto religioso, Deus é visto como até de certa forma, antropomorfizado, como o Pai Celeste. Na yoga e na filosofia oriental, isso é tido como absoluto. A filosofia oriental considera o universo a expressão de uma consciência única. E tudo que existe no universo é dotado deste mesmo princípio. A esse princípio universal a gente chama o absoluto. Na religião, particulariza-se e chama-se Deus ou Pai. Né? Então, o bom filho a casa torna. O filho torna a casa do Pai. Ou seja, eu entro no processo de manifestação e volto consciente ao princípio que me gerou. Isso seria a interpretação do bom filho a casa torna. Portanto, a yoga é um trabalho de integrar o individual, que seria individual, aí a natureza superior e a natureza inferior integradas, integrar isso ao ser universal, que seria entrar em nirvana e assim por diante. Então, o destino de todos nós, quer pelo ciclo de reencarnação, quem acredita na reencarnação, ou quer por uma vida cheia de virtudes, é expressar o vir a ser. Você pega a história dos santos, que é relativa a uma vida, vocês veem uma vida de santidade, sacrifício, né? E serviço à humanidade, e muitas pessoas se iluminam. Então fica a critério de cada um, se acredita no ciclo reencarnatório, seria um longo de reencarnações, se acredita numa vida só, isso seria feito numa vida só. Bom, antes de continuar, eu queria fazer um parênteses para lembrar o seguinte: a verdadeira espiritualidade não é retirar-se para as montanhas. A pessoa pode se retirar para as montanhas, porque às vezes é necessário. Mas a verdadeira espiritualidade é tornar-nos ativos e conscientes no mundo em que a gente vive. Não preciso ser executivo de uma multinacional, eu posso ser o que for, mas essa ação consciente de uma pessoa que se realizou internamente, ela se faz em qualquer nível. Tá? A pessoa pode ser um cozinheiro, ele pode ser um sapateiro, né? Pode ser um trabalho tão difícil que é o da dona de casa, enfim, qualquer trabalho leva à realização. Bom, então a coisa fica mais ou menos fácil do jeito que eu estou falando, não é mesmo? Eu vou ligar um botãozinho, ativar minha natureza superior, pegar o manual, né, para o proprietário, tomar uma pílula, eu vou desenvolver minha natureza superior, ela toma conta da minha natureza superior e eu saio por aí, leve, livre e solto. Esse entrosamento das duas naturezas é tão difícil, é uma luta titânica, que a gente não se dá conta. Se nós vermos na história da humanidade, existe um exemplo clássico de São Paulo, iniciado já. Iniciado que eu quero dizer que já tinha entrado nos mistérios e já estava começando o processo do desenvolvimento da sua natureza superior. Ele diz uma frase célebre: porque o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este sim eu faço. Quem é que nessa sala não viveu isso é um mentiroso, desculpe a franqueza. Todos nós, até o dito popular, de boas intenções o inferno está cheio. Porque quando as coisas estão favoráveis, a gente vive a nossa natureza superior e a gente consegue muita coisa. É o anjinho no lado aqui, direito ou esquerdo, falando com a gente. Mas quando a situação não está favorável, aí vem o diabinho, fala do outro lado e a gente, sem querer, faz o mal que não quer. Todo mundo nessa sala e todo mundo que pisou na face da terra não fez o bem que queria e fez o mal que não queria. Porque é uma luta. É um desentrosamento. A natureza inferior segue algumas leis e a natureza superior segue outras leis. Isso é tão magistralmente relatado num livro que é um clássico da literatura universal, mundial, universal para outras galáxias, serve para todo o universo, chamado Bhagavad Gita, cuja tradução é o Cântico Sublime do Senhor. O Bhagavad Gita é um capítulo do Mahabharata. O Mahabharata é a epopeia do povo hindu.
Assim como a gente tem o Antigo Testamento, a epopeia do povo judeu, a gente tem o Mahabharata, a epopeia do povo hindu. Um desses capítulos é chamado Bhagavad Gita, o Cântico Sublime do Senhor. E o que relata o Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita relata o seguinte: estão dois exércitos inimigos na planície de Kurukshetra, na Índia, onde um lado estavam os Kurus e outros os Pandavas, são dois ramos de uma mesma origem familiar. E Arjuna, que era de um dos lados do exército, um dos arqueiros excelentes, tinha artes marciais, era um homem dotado de uma habilidade incrível no arco e flecha, ele está sentado numa biga, e quem dirige essa biga é Krishna, o chamado cocheiro divino. Então, ele queria que lutar contra o exército inimigo para reaver o trono que havia sido dele, que foi usurpado, e ele então se prosta e fala para Krishna o seguinte: não posso lutar contra aqueles que me são caros. Vejo no exército inimigo meus tios, meus primos, e aqueles que foram meus instrutores. Como posso eu matar aqueles que são tão queridos para mim? Olha a alegoria dessa história. Vocês imaginam dois exércitos inimigos, um de frente para o outro, aí um fica esperando o Krishna falar com Arjuna. Pode? Claro que não. Isso é uma alegoria. Que luta é essa? É a luta de todos nós. Krishna é a nossa natureza superior e Arjuna a nossa natureza inferior. E quando ele não quer lutar, isso significa o apego que nós temos ao mundo material. Esse apego que nós temos ao mundo material é tão forte, através dos nossos prazeres e desejos, que a gente não fica muito animado a desenvolver a nossa natureza superior. O desenvolvimento da natureza superior, ele se faz por sacrifício, sacro ofício, renunciar ao menor ao maior. Ora, o desenvolvimento da nossa natureza superior implica em abrir mão de muitas coisas que nos dão muito prazer. Vou dar um exemplo: a gente só vai no dentista quando o dente está doendo. A gente vai porque precisa, não é mesmo? Então veja uma coisa, eu vou fazer em continuação a Krishna e Arjuna, que isso dá palestras e mais palestras, eu quero fazer um exercício com vocês de imaginação. Imagine que nós recebêssemos na nossa casa uma carta de um país que não importa o nome, dizendo o seguinte: o rei deste país faleceu e deixou você como herdeiro dele, uma vez que você não sabe, você é parente direto dele. Da noite para o dia, você passa a ser um rei ou uma rainha de um país. Interessante. Eu não sabia que eu tinha uma origem real, que eu estava ligado à casa da nobreza. Mas, de repente, então, eu me viria da noite para o dia sendo decretado que eu tenho uma natureza real. O senhor J.J. Vanderleeuw, em Deuses no Desterro, um escritor de 1930, mais ou menos, ele faz um livro com o seguinte título: Deuses no Desterro. Todos nós aqui somos deuses desterrados. Nós perdemos os nossos valores, nós perdemos os nossos poderes, nós perdemos a nossa natureza real. Por quê? Pela grande identificação que a personalidade tem com o mundo material. Essa identificação da natureza, da personalidade com o mundo material é tão forte que a gente acredita que eu sou Fernando, que ele é Rafael, que ela é fulano e assim vai. É uma identificação tão grande que a gente é chamada a grande heresia, o mal de toda a raiz de todo o mal na humanidade. Todas as pessoas lutaram porque achavam que elas estavam certas em relação às outras. Então, a autocultura é a forma de reaver os valores que nós perdemos, que nós enfiamos no buraco, que nós estamos desterrados, né? Bom, voltando aqui um pouco. Misticamente falando, a trajetória que nos leva a reaver, assim como Arjuna teria que reaver o seu reino, é chamada a senda da perfeição.
Em qualquer livro místico que vocês forem ler, vocês vão ver a tal caminho do discipulado, a senda da perfeição. E a yoga é o processo que leva a isso, a realização deste processo. A yoga é considerada a ciência real da autocultura. E a pergunta, então, que nós vamos nos colocar agora, que é a pergunta ética crucial no entendimento desse processo, é quais são as verdadeiras motivações que as pessoas teriam para seguir a senda da perfeição. Bom, eu já entendi que eu tenho uma natureza superior, que eu posso desenvolver essa natureza superior e que tem métodos para desenvolver essa natureza. A primeira coisa que nos vem, e o que eu tenho visto ao longo dos anos de estudo no yoga, é o seguinte, paz de espírito. Todo mundo quer paz de espírito. Eu vou procurar yoga porque ela me dá paz de espírito, não é assim que a gente vê as coisas? Aí eu fico calmo, eu fico tranquilo, eu durmo melhor, eu isso, aquilo, outro. Por que eu faço esse questionamento? Porque a pessoa que entra num processo de desenvolvimento pessoal, seja ele em que nível, o objetivo que existe por trás, embora de forma subjetiva, é estar mais apto que os outros para conseguir viver e vencer a competição da vida. Essa é uma visão errada, anti-holística, anti-universal. Essa competição que tem é a competição que gera tanto sofrimento e pobreza no mundo. As pessoas se preparam para serem melhor que as outras e poderem, assim, sobrepujar as outras e levarem vantagem nisso. Eu não acho errado as pessoas se prepararem, nem acho errado as pessoas, cada um com a sua aptidão, estar muito bem desenvolvido em alguma atividade humana, desde que isso não fosse para levar vantagem em relação aos outros, tá certo? Muito bem, então eu faço essa reflexão porque a cultura mundana atual é levar vantagem em tudo, eu ter para ser melhor que os outros, né? Esse processo de desenvolvimento da natureza superior, ele leva a equívocos. Existem muitas pessoas que se equivocaram e se transformaram em pessoas que causaram muito dano na humanidade. Existiram grandes discípulos de mestre que inverteram e usaram aquilo para influenciar pessoas até ingênuas, tirar partido, tirar dinheiro de pessoas através do conhecimento oculto. Existe esse perigo. Mas, de uma forma geral, quando a pessoa vai se desenvolvendo no caminho, ela também vai adquirindo uma visão holística. Ela também vai entendendo um plano de evolução no qual nós estamos mergulhados. Nós, quando olhamos o universo, primeiramente a gente se sente separado. Olha as estrelas e fala, bom, que distante, eu não tenho nada que ver com isso. Não é verdade. Esotericamente, o universo é uma coisa só. E nós somos frutos do universo. Portanto, quanto mais eu desenvolver minha natureza superior, eu também mais entenderei essa ordem universal. E mais entenderei o meu lugar nessa ordem universal e mais poderei contribuir com essa ordem universal. É aqui o chamado, em sânscrito, o Dharma, a missão de cada um. Então, esse caminho, essa chamada a senda da perfeição, ela não leva a pessoa ao aperfeiçoamento simplesmente para ela ficar calma, para ela dormir melhor, para uma série de coisas, mas para ela encontrar o seu lugar na natureza e no universo. E que assim ele possa, de alguma forma, contribuir conscientemente com um plano de evolução. Eu nunca estudei Goethe profundamente, embora acho que extraordinário as frases de Goethe. Cada frase de Goethe é um tratado de filosofia. Ele diz o seguinte: nada mais perigoso do que um ignorante ativo. Se nós olharmos o mundo, todos nós padecemos de pessoas que estão preparadas, mas estão ignorantes, desconhecedoras do que eles podem fazer naquele lugar. Se na política, todas as pessoas que estivessem na política tivessem uma clara concepção e ideia do que eles podiam fazer para o mundo seria outro. O que nós vemos é uma inversão de valores. O estudo acadêmico prepara a pessoa para exercer uma profissão, não prepara a pessoa para o entendimento do plano de evolução divino, esse plano universal. Então,
a gente tem que começar a entender que o desenvolvimento da natureza superior, ele traz, é claro, uma série de benefícios, mas também traz responsabilidades. O que na nossa cultura só se fala de direitos e os deveres foram amarrados e jogados. Hoje em dia ninguém fala de dever, todo mundo só fala de direito. Mas o desabrochar, o suababat, o vir a ser, não é simplesmente para a pessoa receber uma estrelinha e falar, olha, aquele cara lá, ele conseguiu se iluminar, ele não paga cinema, não paga condução, não fica... Não é para isso. A pessoa vai entrar num contexto de uma forma consciente. Existe uma obra clássica do esoterismo chamada A Luz no Caminho, que é um livro até bastante difícil de entender, ou também considerado caminho iluminado. Por quê? Porque todos aqueles que trilharam o caminho, essa senda de perfeição, eles deixam suas reflexões e sua experiência para aqueles que vêm atrás. Isso é muito importante. O caminho é iluminado por aqueles que vieram à nossa frente. Tá certo? Eu vou fazer um exercício com vocês. Imagina se Leonardo da Vinci não tivesse pintado. Uma lacuna, né? Na humanidade. Se Giordano Bruno tivesse se calado, ele que trouxe ideias extraordinárias, talvez o homem mais importante dos anos, na época dele, 1500 e por aí afora. Se Newton e Einstein tivessem declinado, ficasse só com eles a descoberta que eles tivessem. Fernando Pessoa não tivesse escrito, se Gandhi não tivesse agido, se as flores não dessem o perfume que elas dão. Nós viveríamos numa porcaria de mundo. O mundo seria intragável, seria uma escuridão total. É claro que nós vivemos à luz daqueles que trilharam o caminho antes. A senda da perfeição é para nós contribuirmos com esse processo universal. Existe uma história muito interessante chamada o 100º macaco, que foi um fato verídico que aconteceu em torno de 1948, quando numa das ilhas do arquipélago japonês, eles davam batatas para os macacos se alimentarem, dada a escassez de banana. Eu acho que era esse o motivo. E ele jogava as batatas na areia e na hora de comer os macacos não comiam, porque a areia nos dentes incomodava. Até que uma macaca, muito esperta, foi lá, lavou a batata e comeu. Aí um macaco viu, foi lá, lavou a batata e comeu. Quando chegou num número hipotético, numa massa crítica tal, chamado o 100º macaco, todos os macacos começaram a lavar as batatas. E o mais interessante, que os macacos de outras ilhas, que não tinham contato com aqueles, também começaram a lavar as batatas. Isso podia ser explicado pela alma-grupo na teosofia, pelo conhecimento que fica nos níveis sutis e é passado de alma-grupo para alma-grupo, mas vamos deixar isso de lado. Ou seja, quando eu estou me desenvolvendo, quando eu entro no caminho de perfeição, ou no caminho do desenvolvimento das qualidades superiores, eu estou engrossando a massa crítica que vai gerar a mudança de mentalidade no mundo. Não sei se vocês já refletiram sobre isso. A grande contribuição que o indivíduo traz à humanidade é realizar-se como ser humano. Porque ao realizar-se como ser humano, ele expressa em si a natureza superior e divina que ele tem. E isso faz com que o plano de evolução divino se expresse mais fortemente na Terra e em todos os rincões do universo. Portanto, nós somos deuses em evolução, deuses no desterro. Cada um de nós é uma nota de uma grande sinfonia e precisa ser tocada. Nós precisamos compor essa sinfonia. Então, essa discussão que a gente tem do caminho de perfeição, da yoga, da autocultura, ela começa a ter outro nexo. E eu vou me melhorar não só para ser apto para sobreviver, mas para ser uma pessoa mais criativa, para interagir com a sociedade de uma forma mais plena, para fazer o bem que eu quero, não fazer o mal que eu não quero. E, de repente, a pessoa vai vendo nesse processo que ele é um processo infinito.
e que ele pode sim desenvolver sua natureza superior, como fizeram todos os grandes seres. E é por isso que quando a gente vê um Einstein, fala, esse cara é muito inteligente. Não, eu também serei como ele no futuro. Bem, então vamos à parte mais técnica, mais científica do aspecto da yoga ou da autocultura. O grande nó górdio da história toda, que dificulta esse desenvolvimento, eu já falei anteriormente, é o tal chamado a grande heresia, ou seja, a identificação com a personalidade, certo? A gente se olha todo dia no espelho, né? Se vê, todo mundo chama a gente sempre pelo mesmo nome, e assim vai. Então, a yoga, os aforismos de Patanjali, é uma obra que Patanjali fez de compilar todo o conhecimento que estava esparso na Índia sobre o yoga. Ele é o compilador da yoga, do yoga. Como é que ele fez isso? Ele fez isso na forma de sutra. O sutra é um ensinamento curto que o posterior está ligado ao primeiro. Então você memoriza por concatenação de ideias. São ideias rápidas e curtas que são uma dependente das outras. Por isso são chamados Yoga Sutras de Patanjali. Ele faz esse livro porque a yoga estava muito separada em diferentes grupos na Índia. Ele faz um livro que serve de base e reflexão para todos os que viessem depois. Ora, se esse é o livro básico, vamos ver o que nos fala esse livro de início. Ele começa o livro, na parte 1, dizendo que vai ser feita uma exposição dos princípios e preceitos do yoga, e o segundo aforismo, ele fala assim, na tradução do Sr. Taimni em Ciência do Yoga, que é uma obra que já está traduzida pela editora Teosófica, ele diz assim, yoga é a inibição das modificações da mente. O Sr. Rohit Mehta, traduzindo o mesmo aforismo, diz assim, yoga é a dissolução de todos os centros de reação ou centros reativos da mente. Evans Ventes, que fez vários livros sobre yoga tibetana, ele fala, yoga é a sujeição das flutuações do conteúdo da mente. Ele já sai de cara falando que yoga é a dissolução dos centros reativos da mente. Por quê? Porque o nó górdio está na mente. Quando a mente está cheia de conceitos, ela está muito confusa. Ela fica envolvida com a sua natureza inferior, com muitas necessidades que não são reais, são necessidades temporárias. E o que traz o ensinamento esotérico é o seguinte, quando a mente serena, quando a mente dissolve os centros reativos, a natureza superior, por uma lei universal, naturalmente se expressa naquele ser. Silenciar a mente é dar passagem para a natureza superior. Não é tão difícil de entender. Talvez seja um pouco difícil de fazer. Nós estamos tão envolvidos com o processo do pensamento que a gente nem se dá conta que nós estamos escravos dele. A gente pensa o dia inteiro. E a gente pensa que quem pensa é o ser. Aí já começa a falar, mas quem pensa? O Fernando ou a essência que habita nele? Ou a essência que se expressa através dele? Aí começam a surgir dúvidas. São dúvidas mais sutis do que simplesmente aquelas dúvidas preliminares do Tikotô que separava o joio do trigo. Portanto, o processo de autoaperfeiçoamento para desenvolvimento da natureza superior passa pela purificação da mente. A gente pode entender mais ou menos o seguinte em passos muito largos. Nós temos um princípio universal que se particulariza, como a gente fala, na linguagem teosófica se fala Atman, ou seja, uma particularização do todo. Essa particularização vai passar pela experiência como ser humano. Quando este ser se manifesta na matéria, no corpo, surge um produto chamado mente. Então, a mente é criada na expressão do ser no corpo, da essência no corpo. A mente é um instrumento de cognição do espírito, como fala a religião, ou do ser. A mente, no seu estado primário, virginal, original, ela é o próprio ser. Ela é calma, pacífica.
Você não tem a diferença do ser para a mente. O que acontece ao longo da nossa evolução é que, pelo processo do pensamento, a mente vai criando feixes de pensamentos. Esses feixes de pensamento criam uma entidade artificial, que psicologicamente a gente chama do ego psicológico. E é esse ego psicológico o grande vilão da história, que faz com que ele tome o lugar do ser e a gente se identifique com ele e não com a essência. Está claro? Esse silêncio sepulcral implica que vocês estão pensando profundamente. Que bom, mas é assim o processo. A mente surge na expressão do ser no corpo. E ela, como seu princípio original, é o princípio de neutralidade. A constância dos pensamentos geram fluxos que constituem uma entidade artificial chamado ego, que é o que usurpa o trono. É aquele exército inimigo que tirou o trono do Arjuna. Tá certo? Bom, então qual que é o grande caminho da autocultura? Serenar a mente. Porque se eu dissolver esses centros reativos da mente, esses feixes de pensamento são os centros reativos da mente, como fala Patanjali. Se eu dissolver os centros reativos da mente, eu volto ao meu estado original, que é o próprio ser se expressando no corpo. Nós somos o ser. Aquela ideia, eu não sou o corpo físico, não sou o corpo astral, não sou o corpo mental, eu sou o Deus interno, meu superior, é uma falácia. Eu não sou somente o corpo físico, eu não sou somente o corpo astral, eu não sou somente o corpo mental. Eu sou o ser. Eu, quando me olho no espelho, eu estou vendo o ser, que os outros chamam de Fernando porque querem, porque eu deixo. E porque o RG está escrito. Mas eu sou um todo. E aí vem a grande complicação espiritual. Essa ideia de negar o mundo material como se ele fosse uma ilusão é uma falácia, porque é no mundo material que o ser se expressa. Isso é fundamental. A ideia de que existe uma realidade única e o que não é essa realidade única é uma ilusão, como? Ou tem uma realidade absoluta e não tem ilusão, ou então existe ilusão e a realidade não é absoluta. O que existe é que nós, através do corpo físico e das nossas ações conscientes, agindo, é que aí a gente desenvolve o potencial interno da gente. Isso é diferente de Karma Yoga. Porque o Karma Yoga é yoga da ação. A pessoa que realiza fazendo. Aí eu estou falando de outra coisa sutil. Eu estou falando do desenvolvimento da consciência na minha relação com o mundo material. Eu posso nem estar agindo, mas eu estou consciente do que o mundo material representa para mim. Tá? É sutil, são ideias sutis, mas a gente tem que colocar. Muito bem, tem um cuidado aqui que a gente não pode deixar de citar, que é o seguinte, que é onde eu quero chegar no finalmente da nossa conversa. Quando a gente quer dissolver esses centros reativos da mente, a gente fala, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dissolver o ego, o grande vilão da história. E aí, ao dissolver o ego, a gente dá tanta força a ele que ele nos vence. Quando Jesus falava, não dê força ao mal, não dê importância às coisas que não são importantes. Por exemplo, meu vizinho me amola. Se eu começar a brigar com ele, ele vai ter força para reagir contra mim. Mas se eu realmente deixar ele no lugar dele e me dotar de paciência e paz e não brigar com ele, ele perde o motivo de brigar comigo. Em termos, né? Eu tenho uns vizinhos que, né? Em termos. Mas, ou seja, se eu tenho um defeito e quiser desenvolver a oposição a esse defeito, eu tenho que tomar cuidado para não fortalecer o defeito que eu tenho. Quando eu vou dissolver esses centros reativos da mente, aí existem os caminhos diretos e os caminhos indiretos, que eu já falei nisso e venho falando sistematicamente.
A meditação é um caminho indireto, mas muito importante. Porque pela meditação eu tranquilizo a mente, e pela tranquilização da mente, a minha natureza superior se expressa. Tá certo? Tá. Então, muita gente lança a mão da meditação, a própria yoga propõe a meditação, mas a gente tem que entender que é um processo intermediário. Existem os processos diretos, que não é dar força ao mal, não se voltar para a minha natureza inferior, querendo mudar a minha natureza superior, mas é desenvolver minha natureza superior para que a outra perca toda a sua vida anímica. Onde ela se alimenta, eu tiro as fontes de alimentação do ego. E para tirar as fontes de alimentação do ego, eu me volto para a luz. Tomar cuidado para não fazer um processo de escapismo. Os caminhos diretos na autorrealização são os caminhos que se voltam diretamente para o ser. Entenderam? Eu vou dissolver os centros reativos da mente pela conexão com a minha natureza superior e não querendo purificar minha natureza inferior. O processo é esse. O caminho direto eu me volto para a minha natureza superior, para dar espaço a ela, para inclusive dissolver os centros reativos e tirar a fonte de energia do ego. Os caminhos indiretos ficam apaziguando a mente e ficam voltados para o ego. Dão resultado, mas é um trabalho difícil. Tá certo? As religiões propõem esse caminho, que é o caminho da virtude. Você seja virtuoso uma vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, até que um dia você vence. Né? Então as pessoas podem, de tanto insistir pela vontade, desenvolver, acalmar sua natureza. É um caminho, cada um que reflita. Eu quero falar dos caminhos diretos, e quero falar de 3 formas desse caminho direto. Eu já falei outras vezes, vou falar agora rapidamente. Antes eu quero ler um trecho do Muni Sadhu, que tem no livro Dias de Grande Paz, 2 parágrafos. Ele fala assim: as diferentes religiões do mundo indicam regras de conduta para uma vida correta. Estas regras estão no campo das leis de causa e efeito. Assim, produzindo bem em diferentes formas de existência, criamos condições propícias ao nosso progresso. Mas, uma vez vista a gloriosa meta de nossa existência, outros alvos mesquinhos perdem e gradualmente nos tornamos incapazes de fazer o mal. Quando eu mudo o enfoque, eu me vitalizo de outras vertentes, de outra realidade, eu não vou querer fazer o mal, ele perde sentido. O mal está no campo do nosso êmego efêmero, condicionado pelos sentidos, ligados à lei de causa e efeito. Bom, então vamos falar dos caminhos diretos, os 3 que eu conheço. Um é o nosso glorioso Jiddu Krishnamurti, tão conhecido dos teosofistas. O que Jiddu Krishnamurti propõe? A observação sem julgamento, que é o Turiya na yoga. Ou seja, eu vou olhar essa mesa e ver que é uma mesa. Eu vejo que ela é uma mesa, mas ela não é feia nem bonita. Tem mesas diferentes. O conceito de belo e feio, ou eu gosto mais, eu gosto menos, está ligado ao ego. Se eu começar a olhar as coisas sem um código de julgamento, eu vou sistematicamente esvaziando esse código de julgamento. E eu vou olhar cada vez mais com discernimento pleno. Eu vou olhar para as coisas, para as vidas e para as pessoas tais como elas são. Esse estado de olhar sem julgar é o estado que paralisa a mente. Tá certo? Por que é um caminho direto? Porque ele está parando diretamente a mente. Eu não estou meditando para tranquilizar, para depois conseguir paralisar a mente. Eu estou diretamente fazendo aqueles centros reativos da mente, como diz o yoga, se dissolverem. O que mantém os centros reativos são o julgamento que nós damos, o nosso mundo, o nosso código de valores. Eu gosto mais do tal time, outro time não presta. Isso é uma questão de escolha. Então é um caminho que eu não acho distante de nós. Olharmos as coisas e vermos tais quais elas são. E quando vem gosta ou não gosta, observa. Auto-observe-se. E veja que por trás desse gostar e não gostar, eu posso sentir mais simpatia, até eu posso me sentir melhor com aquilo, mas aquilo não é melhor que os outros, senão não existiria.
Tudo no universo tem um motivo. O segundo caminho, é o caminho do aqui e do agora, do budismo e da Gestalt na psicologia, é encarar a vida aqui e agora, dar novas soluções aos problemas que nos chegam. Aquela experiência acumulada que eu tenho do passado, ela está enraizada no ego. Então, quando eu vou julgar o mundo hoje e dar solução aos problemas atuais com o conhecimento do passado, eu estou fortalecendo os centros reativos da mente. Enquanto que se eu olhar para as coisas, olha como tem relação com o que o Krishnamurti fala, enquanto que se eu olhar as coisas tais como elas são, e usar da criatividade para julgar hoje, com as condições atuais, como solucionar a minha vida e os problemas que aparecem, eu vou dissolvendo os centros reativos. Isso, a característica que se dá isso, o nome que se dá isso na psicologia, é impessoalidade. Impessoalidade é um estado da ausência do ego. Então, se eu vou viver a vida baseado no passado, eu estou dando força ao ego. Se eu fico aqui no presente, aqui e agora, e vejo as necessidades aqui e agora que eu tenho que fazer, então aqui e agora, ele nos afasta do passado. O terceiro, que eu quero comentar, é o caminho do Vichara. Vichara em sânscrito significa auto-inquirir-se, auto-inquirição. Não tem nada a ver com inquisição, inquirição. Ou seja, inquirir-se quem sou eu. Ramana Maharshi era um moço, nasceu em 1879, e quando ele tinha uns 16 anos, ele começou a passar muito mal no quarto dele. Ele era de uma família média na Índia, classe média, começou a sentir muito mal e viu que ele estava entrando em estado catatônico de morte. Ele falou, ele olhava as mãos e falava, mas eu não sou o corpo físico. Ele ficou num estado meio de surto, voltou, nunca mais foi a mesma pessoa. 8 meses depois ele fugiu da casa dos pais e foi para uma região chamada Tiruvannamalai, na Índia, e na montanha de Arunachala, onde uma vez por ano, durante 3 dias, eles acendem manteiga sagrada, que é chamada G-E, G-E-E, ou Ghee, e essa manteiga sagrada, ela representa a presença do Espírito Santo, é uma montanha sagrada. Então, ele ficou lá 5 anos sem abrir a boca, em meditação, e uma senhora alimentava ele sempre. Quando ele saiu desse estado, com 21 anos, ele escreveu um livrinho chamado Palavras de Graça, em que ele faz o grande processo, quem sou eu? É um mantra. Quando eu vou perguntando sistematicamente quem sou eu, a mente não tem resposta. E procurando o eu menor, eu chego no eu maior. Então a pessoa fala, quem é que está sentindo esse estado de raiva? Quem sou eu? Esse constante perguntar quem sou eu dissolve esse ego e o centro reativo. E a pessoa vai dando margem para a expressão da natureza superior. Só terminando dizendo o seguinte, o Lao Tse fala que logo no começo do livro Tao Te Ching, que o caminho que pode ser seguido não é o caminho perfeito. Todo o caminho que nos leva à realização fora de nós não é o caminho perfeito. O caminho perfeito é aquele que nós nos voltamos para dentro de nós e nos realizamos internamente. Esse caminho é individual, eu posso até passar por estágios parecidos do meu irmão, mas esse é um caminho único, individual, em que o verdadeiro guru interfere sem criar dependências. Ele é um catalisador nesse processo, ele dá dicas para a pessoa realizar o seu Deus interno. Então era isso que eu queria dizer para vocês, numa longa reflexão dos caminhos diretos para a realização, o vir a ser, aquilo que está ao alcance de todos nós, não está longe e nós podemos fazer a autocultura à luz de um conhecimento superior.